Palavra Nerd. Speed Art. Nerds, sejam bem-vindos novamente, estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer um gameplay. Meu nome é Guilherme e você está assistindo o canal do Palavra Nerd. Hoje eu quero dar uma jogadinha aqui com vocês e contar tudo que eu sei do Crash pra vocês, pra ver aí se tem uma informação nova. A maioria do que eu vou contar pra vocês eu li no blog do Andy Gavin, que é, junto com o Jason Rubin, um dos criadores dos criadores principais do Crash, desse primeiro Crash. E caramba, gente, vamos começar aqui. Enquanto a gente vai jogando, eu vou morrendo e a gente vai e a gente vai conversando. A primeira coisa que dá pra falar assim é que de quando é isso, né? E é de 96. O primeiro Crash foi lançado na E3 de 96, junto com o Mario 64, né? O Mario 3D também. E era justamente essa tendência da época, né? Tendência, vamos dizer assim, né? Tendência parece que é moda, mas esse era o desafio da época. Era pegar o que já tinha funcionado no 2D, com o Mario, com o Sonic, com o Donkey Kong, e transformar pro 3D de alguma forma. O problema é que o jogo 3D, porém só anda em 2D, não tem muita da tridimensionalidade, né? Do poder da profundidade. E então a ideia era pegar a câmera do jogo, né, que tá na lateral, e virar 90 graus pra ficar atrás do personagem, que é o que a gente tem com o Crash. E esse estilo de jogo, quando os dois criadores estavam começando a pensar ainda, era antes de ter um personagem, antes de qualquer coisa, era pensando sobre a mecânica mesmo, era justamente a bunda do Sonic. Esse foi o apelido que eles deram, um apelido carinhoso que eles deram pra essa pra essa ideia bizarra de fazer o personagem ficar de costas pra tela. É ainda mais difícil, né? Porque quando você tem um perfil, você ainda tem um rosto que tem qualquer que seja a expressão, mas é algo mais fácil de se conectar do que o costas. Eu acabei de jogar a máscara fora. Eu fiz isso, né? Né? Que é cada família, né? Quando cada pessoa que jogou Crash chamava de um jeito. Bug da Buga Buga, cada um tem uma forma, mas ele sempre será Buga pra mim. Então, esse esquema da bunda do Sonic, do Sonic's Ass, era um problema. Era uma dificuldade pra transformar esse jogo pra funcionar. E os criadores do Crash tiveram três maneiras de transformar isso aqui em algo mais jogável. Primeiro, o Crash começa virado pra gente, ele começa com o rosto pra gente. Essa é a introdução do jogo, a gente vê o rosto do personagem. E a introdução da primeira fase também, o Crash tá de frente e aí ele vira. Então, você sabe o rosto do personagem, você não tem que virar ele a primeira vez. Apesar que todo mundo faz isso, porque ele é muito da hora de ver. Os sons também são muito, muito, muito legais. E aqui já é quase o final da primeira fase. Que não foi a primeira que eles fizeram, né? Isso aqui foi... Eles fizeram as fases fora de ordem, né? Nunca rode nas maçãs, porque a maçã vai embora. E... Isso... E a terceira forma que eles conseguiram fazer pra resolver... Quer dizer, a primeira foi virar o Crash pra frente da gente. A segunda são fases bônus, que são na horizontal, que lembra daquela mecânica antiga. E quantos caixas a gente pegou? Faltou 10, que eu sei até onde fica, mas é absurdo de pegar. Vamos pra segunda fase. Segunda fase, lá vamos nós. E o terceiro método, então, pra reverter, pra sair, tirar, lá, Crash tá de frente pra gente. Primeiro método. Segundo são as fases bônus. Acho que aqui nessa segunda fase do jogo já tem uma fase bônus pra gente ver como é que é isso. Pra quem não conhece, vê, né? Pra quem conhece, lembra. E, opa, 3 máscaras, vamos nessa. E outra coisa, né? Você completa 3 máscaras, você tem tipo uma estrelinha
do Mario. Que beleza. O terceiro método foi fazer um negócio que é legendário, né, até hoje. Que é a reversão da bunda do Sonic. É pegar o Crash e colocar ele de frente pra câmera. E aí a gente começa a andar na direção da tela. Que é muito louco, né? E difícil pra caramba também. Que é a fase da bola gigante. A famosa fase da bola. Era o que mais dava terror comigo e no meu primo quando a gente jogava isso aqui. Quebrei a caixa. Quase joguei fora também. Então essas foram as primeiras coisas que implicam... São detalhes assim do jogo, né? Mas que foram muito bem pensados. E... caixas. Tá vendo isso aqui, galera? Isso aqui é sacanagem. Vamos lá. Sem medo, com coragem. Oh yeah! Foge! Aí. Burro. Perde pro gambá. Consegue pegar a caixa no meio de duas TNT, mas morre pro gambá. As caixas também foram algo que vieram depois, né, na produção do jogo, né? Elas vieram pra meio que encher o espaço vazio. Uma vez que eles tinham feito o design das fases, assim, e... lá, bônus. Bônus precisa pegar três biscoitos lá com a Tuana, que é a namorada do Crash, que só existe nesse jogo e foi embora nos outros, porque ela era muito... muito linda pra participar. O pessoal reclamou que ela era gostosona demais pra continuar no jogo. A Sony também, né, fez um monte de exigências pra Naughty Dog, que é a empresa, né, que fez o Crash, Naughty Dog. Que aparece lá no início com a casinha, a patinha do cachorro. Password, cara, nossa, que negócio velho. Opa, jogo de Play 1 aqui no meu memory card. Qual que é o Crash? Vamos salvar no segundo lugar aqui. Nossa, eu lembro dessa tela de save. Que loucura. Vamos pra mais uma fase. Essa aqui... não, a gente só saiu do bônus, né? Será que só podia salvar no bônus? Que tortura. A Sony também implicou com o nome do Crash. De início, o Crash era pra se chamar o Willy the Wombat. E o Wombat... lá, final da fase. O Wombat é um daqueles animaizinhos marsupiais que existem em algumas ilhas do mundo, que foi cogitado pra ser o animal que o Crash seria, né? Porque que bicho que é o Crash, né? Os três animais que eles escolheram lá era o Wombat, o Potorro, ou Potorro, eu não sei como é que fala isso aí. E o terceiro era o Bandicoot, que é também um bichinho aí com focinho e que é mamífero, mas tem bolsa. Crash começando de novo a fase de frente pra gente. E essa fase é o inferno, cara. Essa fase é o inferno. Essa e outras desse gênero aqui que tem essas caixinhas cinza pra pular, eu odiava e odeio até agora. Porque é muito fácil cair. E de início ele era pra ser o Willy the Wombat. Mas eles, depois que adicionaram as caixas no game, eles sacaram o quão central quebrar a caixa era pro jogo, sabe? Não era só matar os inimigos e chegar até o final. Era conseguir todas as caixas. E o Crash crasha, né? Ele crasheia. Ele faz crash nas caixas. E eles pensaram justamente nesse nome pra... Que tamanho? Que é meio onomatopeia, né? Aquele nome... Aê! Que é o nome que tem a ver com uma ação, né? Eles queriam algo que fosse bash, crash, slash, dash, alguma coisa assim. E Crash deu certo. Porém, a equipe da Sony lá na época mandou uma pessoa do marketing, do grupo do marketing lá, para decidir junto com eles qual que ia ser o nome do personagem, né? Na época eles já tinham decidido que Crash era fundamental, era fundamental no conceito do game. E ela queria o Wheezy, sabe? Era algum nome, tipo, muito horrível. E eu acabei de perder a máscara.
Mas por sorte eles conseguiram brigar do gênero. Então você fecha o jogo aí. Eu disse que a gente ia conversar e eu ia morrendo, certo? Porque, cara, o primeiro Crash é muito mais difícil do que os subsequentes. Vamos nessa. Então eles tiveram que fazer aquele tipo de chantagem boba, tipo, se você quer trocar o nome, então você termina o jogo sozinho aí, firmeza? Falou, vou lá pro meu quarto. Vamos lá, checkpoint serve pra isso. Pelo menos a gente pega aquela máscara agora. Ou não. E isso era uma coisa que eles tiveram que fazer, tipo, algumas vezes com a Sony pra eles conseguirem fazer o jogo do jeito que eles queriam. É meio chato, né, a situação, mas se era pra garantir que o jogo ia sair do jeito que eles queriam, eles faziam. A Naughty Dog tinha esse compromisso em fazer esse negócio algo original mesmo. Algo de autoria. Tanto que nos próximos games eles até tinham mais ênfase no jogo, na introdução do jogo. Created and developed by Naughty Dog. O narrador fala o nome da empresa, aqui ele só aparece escrito. Então tipo, vamos pro bônus de novo. O bônus que é só pra gente dar aquela familiarizada com o 2D clássico dos plataformas. Vamos. Aê! Quebrou. E eu quero pegar isso aqui, galera. Eu adoro fazer esses negócios quando dá certo. Olha, 2 vidas aqui de brilho. Será que é porque eu peguei todas as caixas? 6% completo. Que jogo longo. Outras características importantes do Crash que eles não queriam mudar, assim como o nome, é que ele não fala. Ele tinha que ser um personagem meio mudo. E o único jeito de deixar ele ser um personagem meio mudo com sucesso é que ele teria que ser expressivo visualmente muito mais do que o Mario, tipo, que andava da esquerda pra direita, tinha uma frase que era It's a me, Mario, ou sei lá, se ele tem mais frase, mas eles queriam tentar fazer algo mais expressivo do que tinha sido feito antes. Por isso que ele começa com a cara pra gente lá no início também. Eles queriam essa vibe meio Looney Tunes de animação. E nos próximos jogos ficou bem melhor mesmo. Esse primeiro jogo foi uma época de criar tecnologia, sabe? Foi de entender e ver se isso funcionava, né? Uma vez que deu certo, o 2 resolveu muito dos problemas assim que o Crash 1 tinha. E lá, galera, essa fase começou ao contrário. A gente tem que andar em direção à câmera, a gente tem que empurrar a câmera pra frente. E a gente tem aqui uma das fases mais legais da vida, que é a fase da bola gigante. Muito fera. Eu acabei de... eu tô matando caixa que não devia. Outras coisas também que tem a ver com a tecnologia, assim, é que as escolhas da roupa e da cor do Crash não são arbitrárias, não são porque fica legal. A ideia era ter o Crash de luva, ele tem essas luvinhas, porque a mãozinha dele é laranja, assim como o corpinho, e toda vez que ele sem querer põe a mão na frente do corpo quando ele corre, a mão dele ia dar uma sumida, porque ia misturar com laranja e ia ficar difícil de onde é que os bracinhos dele estavam indo. Então a luva foi feita pra isso também. A manchinha atrás foi feita também pra... Essa é a única textura também, eles falam, no Crash. O resto é pintado direto nos polígonos, né? É só cor. A única textura no Crash é essa manchinha atrás. E o umbigo. A resolução do PlayStation era tão baixa que eles mesmos sabiam que o umbigo era algo que ia ser meio tenso de fazer. Então ele ficou meio que enorme. Parece uma barata na barriga. Mas... O Crash também tem a luvinha pra que quando ele rodasse tivesse aquela referência mesmo, né, dele girando. E ele é laranja pra diferenciar bastante do fundo, porque que fosse cor de um personagem que ainda não tinha sido feito. Eu perdi a maçã. Uma caixa. Quase morri.
Ai, caramba. O bom é que só apertar pra baixo dá pra conseguir aqui. Porque... Oh, yeah. Zoinho do Crash. E por que a cara do Crash é tão grande, né? Por que ele não tem um pescoço e uma cabecinha? Muita gente fala que isso lembra demais o Tasmania, mas na verdade era também por causa da resolução. Se queria um rosto expressivo, com essa resolução, a cabeça dele tinha que ser muito grande. E faltou 2 caixas, pô. Vamos continuar, vamos fazer mais uma fase. E aqui acho que é pra subir também, que nem aquela outra fase. Não, essa fase... Bom, enquanto não havia ainda o Crash 3 com as fases da água submersas mesmo, né, que você nadava, o máximo que a gente tinha de fase da água era isso daqui. E já era tão insuportável quanto qualquer outra fase de água de qualquer outro jogo. O Crash não nada, o Crash caiu e ele afogou. E aqui, se vocês repararem, o ângulo da câmera também é um pouquinho diferente. É a câmera por cima do ombro do Crash, sabe? Como se estivesse um pouquinho mais alta. E a gente não observa muito do que tem lá na frente. Isso também é uma maneira de economizar, né? O tanto que você precisa carregar do jogo à frente é menos nessa forma. Cara, nem sei. Nossa, tinha um monte de coisa ali pra fazer correndo. Quebra essa caixa. Aqui ele escorrega. E, na verdade, as primeiras fases do Crash que deram certo mesmo foram aquelas de... metálicas, assim, sabe? Que parece que ele tá numa base secreta do Cortex ou algo assim. De algo mecânico. Só depois que eles vieram fazer as fases na floresta, que era também parte da ideia principal deles, né? Na época a Naughty Dog tinha acho que uns 8 funcionários. E, se não me engano, 2 deles eram só ilustradores. Eles estavam lá pra criar arte, conceito e o design dos backgrounds e tudo mais. Calma. Crash é calma. Crash 1 é calma, Crash 3 é desespero. E pra comemorar também o jogo... Peraí, isso é em 96, então 2016 vai ter 20 anos de Crash, né? Ó, se o canal tiver de pé ainda, e eu acho que vai estar, se tudo der certo vai estar mais grande e mais legal do que nunca o canal, a gente faz um especial de Crash de verdade mesmo, algo fera. Mas, por enquanto eu fiz um desenho do Crash que era pra participar de uma colaboração de artistas, e ele é o que vai entrar daqui a pouquinho pra gente acompanhar. Deu? Ufa! Pelo menos isso. Então, deixa eu ver se eu falei tudo que eu acho que eu sei sobre o Crash. Na época também, a referência de desenhos foi tão importante que o Cortex, que é o vilão, que a gente não viu até agora, né, aqui, no segundo jogo a presença dele é bem mais forte, ele falava bastante. O Cortex foi inspirado no cérebro do Pink Cérebro mesmo, ele é referência ao cérebro. O que o cérebro, se fosse mais malvado e tivesse mais recursos e não fosse um rato, poderia fazer com o seu intelecto, sabe? A ideia de gênio do mal sempre foi interessante e o Cortex é muito bom nisso. Principalmente porque ele é tão loser, né? Uhul! Vamos dar uma salvadinha. E... o nome do Cortex, né, tem a ver com cérebro, Cortex cerebral. E o outro doutor, né, que era tem 2, né, o N, Jin, Neo Jin, e que também tudo dava um trocadilho assim com alguma outra coisa. Tem o Brio, né, que é N de Neo, Brio, ele fica N-Brio, parece um embrião. E o Engine lá, aquele que tem uma baita de uma bazooka, um míssil na cabeça, chamava Engine, ficava com som de máquina, né, de engrenagem. E vamos pro primeiro chefão da história do Crash, que tem uma menção honrosa no meu desenho. Era o Papu Papu. Ele até aparece nos Crashes, nos jogos novos do Crash, tipo o Twin Sanity. Ele faz uma participação especial. Ai! Pulo na cabeça. Classicão. E o legal é que até nos Crashes de hoje a vida do chefe é representada do mesmo jeito, né? É o desenho da cara dele, mas 3 gominhos. Caramba.
Eu tenho muita impressão que esse negócio já bateu. Ah lá. Armou. Bom, o Crash é mudo, né? Ele não fala nada compreensível, mas ele dá uns gritinhos, uns barulhinhos. E acho que essa é mais uma fase de coisa. Bom, galera, é isso aí. Essas são as informações. Espero que vocês tenham pegado algo novo aí. Vamos pro desenho. E a desenheira que a gente vai fazer hoje vai ser uma ilustração do Crash, né? Porque a gente já estamos no tema. Que eu fiz pra E3 BR Collab, que foi uma colaboração de artistas aí, organizada pelo Gabriel Infante. Cujo propósito era desenhar os games que a gente sempre gostou, né? E que marcaram as nossas vidas. E aí a gente fez várias artes, vários artistas fizeram várias artes de vários jogos. Cada um pegou um game e dividido assim pelas plataformas. Tem jogo de PC, jogo de Xbox, jogos da Sony. E eu tive a sorte magnânima de conseguir pegar o Crash. Eu nem acreditei quando eu vi, porque eu fui pro sorteio. E aí vocês estão vendo os rascunhos iniciais. Primeiramente eu tentei bolar uma pose, fiquei muito infeliz com aquilo. Antes disso eu até tinha feito uns estudos do Crash, olhei bastante a arte do artista original. E de vez em quando eu peguei umas imagens mesmo pra me guiar na hora de criar o rosto do Crash, que eu queria que fosse algo que lembrasse os desenhos antigões, das propagandas e das camisetas antigas, mas que fosse também o modelo 3D que a gente conhece dos jogos mais recentes de Play 2. Tentar manter essa junção aí. Que o Crash do Twin Insanity eu acho que é um dos modelinhos mais legais que tem do Crash, pelo menos dos recentes. Eu acho ele mais legal do que o do Crash Mind Over Mutants lá, que o Crash tem umas tatuagens no braço, é meio esquisitão. Eu prefiro do Twin Insanity, que foi muito, muito da hora. E é bizarro que tem vídeo no YouTube mesmo, se você procurar desse jogo, dos caras zerando numa cacetada só, em tipo quase um pouco menos de uma hora, sabe? É bizarro, porque eu demorei muito tempo pra jogar isso, tentando pegar todas as coisas. É incrível que dá pra passar correndo por quase tudo. Aí também, ó, vocês vão ver que eu tô testando outras poses dessa passada dele. O importante é dar esse movimento, né, esse gesture, essa postura dele, de forma que ficasse legal. Eu não mostrei eu fazendo o rascunho do fundo. O fundo, acho que até que eu fiz antes de tudo. A ideia é que tivesse esse arco, floresta e um caminho. Que Crash é normalmente com caminho, como a gente viu no gameplay. O objetivo também aí foi, eu usei uns overlays e outras camadas para melhorar essas cores aí. E a ideia era só fazer o basicão dessa cena, que vai sofrer bastante alteração aí. Queria também colocar os elementos clássicos do jogo, que são aqueles pilares, né? E a planta carnívora, procurando referência. Aquela ali é a planta carnívora do Twin Insanity mesmo. Mas ainda o objetivo era ter o Crash correndo, só que quanto mais a gente conseguir de história de uma imagem, mais efeito ela tem, né, em quem vê a arte. Por isso que o storytelling, né, é algo tão importante na hora de fazer a ilustração. Que é que a pessoa tem que ver a sua imagem e presumir o que estava acontecendo antes e talvez o que vai acontecer depois. Quando essa imagem é um momento que representa essa vontade da pessoa de supor o que aconteceu e o que vai acontecer, eu acho que é um dos jeitos de você pensar se você está atingindo um storytelling ali. Que você está contando uma história, não só um momento congelado que é terminando ele mesmo. Eu tentei adicionar um buraco ali, esse buraco vai ir, vai voltar. E eu ampliei, vocês podem ver que eu ampliei a cena, porque eu achei que estava muito fechado ainda, e quanto mais aberta essa cena, mais legal vai ficar. Eu tentei dar profundidade também, com um caminho curvo, porque o caminho reto ia ficar muito desinteressante. E foi aí, sem querer mesmo, que deu a ideia de, putz, eu vou enfiar o nome do jogo, que eu queria mesmo colocar o nome, só que eu não sabia como, eu não queria escrever por cima, assim, chapadão, mesmo que fosse a arte oficial do jogo, eu não tava querendo fazer isso. E aí veio a ideia de fazer esse portal com todas as referências aos vilões do jogo. Aí tem os passarinhos do Twin Insanity, tem o Ripperoo, tem o Papu Papu,
que é o primeiro chefão que a gente chegou a derrotar. E lá na direita eu vou colocar também o Tiny Tiger, que era o meu vilão favorito desde o início. Eu chamava de Tiny, não de Tiny, mas eu acho que o nome dele é Tiny mesmo. E aí a gente já tá começando, você viu, a ideia foi criar uma nova line art por cima e já ir misturando isso. Eu gostei que dessa vez eu trabalhei muito mais no fundo e depois no personagem principal, no Crash, do que normalmente eu faço. Normalmente o fundo tá sendo complemento pro meu personagem. Dessa vez eu queria que o fundo fosse o palco mesmo, é onde tá desenrolando a ação. A ação do Crash correndo só faz sentido por causa desse fundo. Eu queria essa significância maior do fundo, que eu normalmente não tô conseguindo atingir. E então, um monte de coisa nova. Eu achei que já tinha feito essa cor inicial. Bom, os tons do Crash, sobrancelha, cabelinho meio vermelhinho, né? Tentei fazer o cabelinho com um tom um pouquinho mais avermelhado, as gengivas. E aí vai chegar a parte que é difícil, né? Que pra mim tem sido muito difícil. Eu tô tentando melhorar nisso, que é preservar tudo aquilo de legal que eu tinha identificado na linha art que eu fiz, nas linhas, e tentar manter a originalidade do traço, mesmo depois de eu começar a eliminar as linhas, que é o que eu tô fazendo aí agora, passando por cima com o brush e adicionando as sombras, né? E depois vou adicionar highlights também. Normalmente começo por sombra, eu acho mais fácil. O que acontece muitas vezes é que eu vou eliminando as linhas e quando eu vejo já tá muito diferente da impressão original que eu tinha do desenho. A expressão tá um pouco torta ou não tá clara o suficiente. Então eu vou ir voltar um pouquinho na cara do Crash de vez em quando, só pra tentar ajustar isso o máximo possível. Uma coisa que eu vou fazer também, vocês estão vendo que eu tô escurecendo os olhos, é pra valorizar o brilho. Porque se o olho for muito brancão, os brilhos que eu colocar ali nos olhos vai ficar apagado. Então, pra valorizar esses brilhos mesmo, eu dei uma escurecida nos olhos. Vou dar uma escurecida nos dentes também. Na verdade, o brilho funciona assim, né? Ele só vai parecer bem claro mesmo se tiver num fundo que não seja tão claro. O cristal ter uma luz que reflete nele era algo que desde o início eu tava pensando. Eu tava pensando até em fazer ele refletir nos objetos que estão ao redor do Crash, mas eu achei que ia ficar muito brilhante demais. Isso é um cristal, não é um raio laser mutante maluco. Porque essa luz extra dá muita dimensão. Eu até falei isso no vídeo do Leprechaun lá. Uma fonte de luz externa, sem ser aquela do sol ou a da lâmpada principal ali, dá uma dimensão 3D a mais pro desenho. Mas nem sempre é necessário, né? Mas é um artifício que eu gosto de usar. Os olhos também, eu vou e volto nesse formato para tentar deixar o mais, mais divertido possível. E se eu não me engano, nessa parte o fundo já tá todo fletado, já tá tudo numa camada só. E o Crash é a line art que tá em outra. Bom, para adicionar também mais daquilo que a gente tava falando do storytelling, o que eu vou fazer é adicionar mais personagem no fundo. Eu queria muito colocar o Cortex que eu tinha feito nos primeiros sketches desse desenho. Os primeiros rascunhos era o Crash num foguete. Tem uma arte do segundo jogo do Crash que ele tá preso num foguete voando pro espaço, morrendo de medo. E era uma coisa que eu lembrava muito das revistas de game que eu tinha aqui em casa, que tinha os detonados do Crash. E aí eu peguei esse Cortex que eu já tinha feito o rascunho, peguei o desenho original do ilustrador que fez os concepts e tava baseando nessa anatomia dele aí pra tentar chegar num Cortex legal. Peguei a imagem dele se não me engano, do segundo jogo mesmo, ou até do terceiro, pode ser, pra pegar essas cores originais, a luva dele amarela, porque nos jogos mais recentes as cores deles tá um pouquinho diferente. O N tá de outra cor, a luva dele é roxa, sei lá, eu sei que tá diferente. E o Cortex é muito legal também, né? Porque é um vilão que é engraçado, né? Que ele é loser pra caramba, né? Ele só se ferra. O cabelão. Eu também fiz questão aí de adicionar um pouco de variação nessas cores. Nesse cabelo dele, eu adiciono um pouco de roxo, um pouco
de tons assim que eu não ia colocar normalmente, só pra dar uma fugida da coloração comum. Eu acho que funcionou bem. Os brilhinhos, isso aí é uma camada, né? A mais com glow. Às vezes funciona muito. Eu aprendi isso com um vídeo do Dan Luvizi, acho que era ele que tinha feito mesmo. No vídeo do Venom que ele fez pra escola de arte. E ele divulgou um pedacinho do vídeo no YouTube e ele fala dessa dica pra fazer esses brilhos mais fortes. Cria uma camada nova, pinta de branco e coloca um glow. Esse fundo vai sofrer alterações porque quando eu coloquei o Cortex na cena, eu acabei de reparar que eu ocupei uma boa parte do fundo que eu tinha desenhado. Eu falei, putz, e agora? O que eu fiz foi pegar a imagem, inverter o fundo, adicionar uma sombra. Interessante que eu fiz eles flutuando no chão, né, pra dar mais velocidade ainda. Eu coloquei um efeito de blur nas pernas do Crash, pra ficar bem rapidinho. E esse rastro de cartoon aí, esse rastro de papaléguas e coiote, pra deixar bem cartoon mesmo, eu queria algo bem cômico. E o vilão ali, eu tô adicionando a inscrição do Tiny, que antes não tava aparecendo, né, porque a cara do Crash tava ali em cima. E eu falei, putz, eu preciso colocar o Tiny em algum lugar, e por sorte isso tudo aí deu certo. E, putz, essa imagem do Tiny de lado é a que eu mais lembro mesmo, porque quando você mata o primeiro chefão do terceiro jogo, é isso aí. A Quaku tinha que ter ele também, galera. Eu não podia ficar sozinho só com o Crash. Meu plano era fazer só o Crash. Vamos nessa, vai dar mais trabalho? Vai, mas vamos fazer. Aí também tem a arte conceito original. Porque muitas vezes o 3D tentou traduzir aquele conceito, mas pelas limitações mesmo, né? Não deu pra fazer tão louco quanto era a ideia original. E eu fiz mais rapidinho esse Aquaco aí. Fiz ele bem rapidinho. E um brilhinho atrás dele, só pra indicar o movimento. Coloquei ali também esse brilho aí de luz solar que acontece em lentes, né? Quando tem uma luz solar numa lente, ele dá aquele flare. E assim como o jogo, por final eu coloquei as caixinhas. Procurei a imagem delas para fazer algo bem fiel. Adicionei uma nitro, adicionei uma TNT e umas caixinhas de maçãs mesmo, né? Caixinhas comuns. E até mesmo as maçãzinhas eu vou colocar lá. As maçãzinhas, né? Wumpa Fruits. Os frutinhos, que não são maçã, mas parecem muito. O problema que eu tava lidando aí nessa última parte era que essa caixa tava muito forte e tinha muito elemento com cor muito viva, atrapalhando o foco da imagem, que é ainda a relação do Crash com o Cortex correndo. Tanto que eu vou dar uma nebulada nessa cor, eu vou dar uma afastada nesses valores, deixando mais claro essa caixa e um pouco do que tem lá no fundo também. E esse daí, galera, é o nosso resultado final. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi mais um vídeo longo, né? Um vídeo grandão. Desculpa aí a ausência no canal, gente. Eu tô num período meio complicado aqui da vida, muita coisa pra fazer. Mas tem um monte de vídeo gravado, só falta... Na verdade, só falta na rata, a maioria deles estão quase editados. Assim que eu arrumar um tempinho, a gente vai colocando mais vídeos e eu não desisti do canal não, hein? Tá tudo aqui ainda, a gente vai continuar isso daí e vamos crescendo, galera. A gente tá atingindo quase 10 mil inscritos agora, é bizarro e com certeza vai ter um vídeo especial por aí. Se não for um speed art, vai ser com certeza um tutorial diferente. Valeu, galera, espero que vocês tenham curtido. O meu nome é Guilherme e vocês estão assistindo o canal do Palavra Nerd. Valeu!